E a minha atenção aqui foi essa palavra aqui, gente. Olha que coisa interessante. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, ok? Gente, vamos pensar um pouquinho. Alguma vez na sua vida você precisou de uma segunda chance? Pensa nisso. Alguma vez na sua história, erros que você cometeu, você precisou de uma segunda chance? Veja bem, a Bíblia relata que na primeira manhã da Páscoa, qual dia? Na primeira manhã da Páscoa, Pedro precisava de uma segunda chance. Lá no cenário, se você nunca leu, mas a Bíblia traz essas coisas para que a gente possa aprender, e não só aprender, mas também colocar em prática. Lá no cenário, que cenário? No cenário que tudo aconteceu. Onde? No cenáculo. Lá no cenáculo, gente, ele insistiu. E quando você pega a história de Pedro, é muito interessante. Ele era o primeiro a falar, a primeiro se colocar como já sabendo da resposta, mas ele insistiu que não negaria Cristo. E Jesus falou algo para ele, e da forma que Jesus expressou e falou, sabe? E aconteceu, por quê? Mas como Jesus, queridos, relatando na palavra, ele havia predito, Pedro não apenas negou o Senhor, mas o negou 3 vezes. E o último vislumbre que Pedro teve de Jesus antes de sua crucificação, gente, foi no brilho do fogo, no pátio, sabe, do sumo sacerdote, onde fez um contato visual com Jesus. Então ele saiu e chorou amargamente. Eu penso aqui, e eu peço que você me acompanhe para que você entenda o que Deus tem para mim e para você. Oxalá que o Senhor alcance através dessa live dia de hoje várias famílias. Eu sempre tenho no meu coração que é um cordeiro para cada família. Guarde isso, um cordeiro para cada família. Pense comigo agora, que tipo de olhar você acha que Jesus deu a Pedro quando os olhos deles se encontraram? Você acha que foi um daqueles olhares tipo, te avisei? Eu te avisei. Ou será que foi um tipo como escarnio, como se dissesse, mais ou menos assim, você pode me trair? Ou como você pôde me trair? Você pode pensar um monte de coisa, mas a Bíblia diz que os olhos dele se cruzaram e ele foi chorar, e chorou muito. Mas a verdade eu não creio, gente, que tenha sido nenhum dos dois. Eu creio que foi um olhar de amor, meu Deus, um olhar de compaixão que disse, esse olhar, ou dizia, quando ele bateu os olhos em Pedro, eu ainda te amo, meu Deus, eu ainda te amo, Pedro. Aquele olhar de, poxa, é como ele disse lá na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pedro, eu ainda te amo. E acredito, gente, que é por isso que Pedro saiu e chorou amargamente. Ele falhou muito com o Senhor Jesus. E de um modo muito infeliz. Ele provavelmente pensou que não havia mais, sabe o que? Esperança para si. Agora, é tão interessante, porque que hoje eu coloquei que a Páscoa é uma segunda chance para mim e para você. Pense mais um pouco sobre isso. Mas então,
uma mensagem saiu lá da tumba. Que mensagem que saiu da tumba? Que Jesus Cristo, ele havia ressuscitado. Se você parar para pensar, imagina como ficaria Pedro, se de fato Jesus não tivesse ressuscitado e tivesse acabado toda a história com este olhar, esse momento que os dois se cruzaram. Como seria a história de Pedro? Por isso que, de repente, então, essa mensagem sai da tumba, e essa tumba vazia, que Jesus havia ressuscitado, seguido por essas instruções: vá e conte aos seus discípulos. E a Pedro, olha bem, e a Pedro. E é tão interessante que a mensagem não era só aos discípulos, mas exclusivamente a Pedro. A você, a mim, a nós, como igreja. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo ressuscitou. A Páscoa é a segunda chance que Deus nos dá para a gente estar com Ele para todos, sempre, sempre. Eu digo glória a Deus. Gente, diga ao discípulo, incluindo Pedro, Tiago e João. Não. Era apenas Pedro, porque Pedro precisava de uma palavra especial de encorajamento. Você precisa, no dia de hoje, de algum incentivo, sabe? Algum incentivo. Você precisa de uma palavra que venha lhe dar esperança, que venha lhe confortar o coração. Você precisa de uma boa notícia, de algo que fale a você. Alguém que você ama, alguém que está acamado, alguém que está doente, alguém que está enfermo, alguém que precisa de cura, de libertação. Você precisa de uma boa notícia, de algo assim que lhe traga esperança. Então eu digo, Jesus Cristo, ele ressuscitou, Jesus Cristo está vivo. Sim, creia e peça a esse bom Deus, aleluia, porque ele é o Cordeiro de Deus, gente. Oh, talvez eu diga até algo aqui que faça você pensar mais um pouquinho. Sabe, talvez nesse momento você fala assim: poxa, eu fiquei isolado, eu estou como que aquém. Sabe, você não planejou nada do que está acontecendo. Pense um pouco em tudo que Deus pode falar sobre a Páscoa, uma segunda chance. E como Pedro, talvez você tenha terminado com as pessoas erradas, no lugar errado, na hora errada e fazendo, o pior de tudo, coisa errada. Deus deu a Pedro uma segunda chance. E ele também, o nosso Deus, o Cordeiro de Deus, lhe dá neste dia uma segunda chance. Por quê, gente? A Páscoa é para as pessoas que precisam de uma segunda chance. Eu oro para que hoje o Jesus Cristo, a nossa Páscoa, alcance seu coração, a sua vida, a sua família. Gente, eu digo para você que hoje eu tiro o dia para fazer e falar sobre tudo isso que às vezes está na Bíblia e deixamos de meditar, de aprender. Hoje eu declaro para você: o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro que nos dá o direito de uma segunda chance. Que você agarre no que eu estou hoje comentando, nessa pequena reflexão. Que hoje você entenda que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é de fato o Cordeiro sem defeito. Ele foi sabatinado de todas as formas. E uma das coisas que até hoje não sai da minha mente foi o que o próprio Pilatos falou: não vejo nele nenhuma culpa.